Seja muito bem-vindo, Padre Duarte. Bom dia! Quem como Deus? É isso mesmo. O diabo existe, o demônio existe e está entre nós. Esse é o tema que queria partilhar convosco brevemente. O demônio existe. Como é que eu sei, Padre? Pela palavra, Deus nos revelou a existência do demônio. Sobretudo, eu diria, pelo Novo Testamento. É verdade que no Antigo Testamento temos algumas passagens que nos narram, no fundo, a existência dos demônios e a sua ação nesse mundo. Mas é sobretudo no Novo Testamento que nós temos uma, digamos assim, é Jesus que desmascara verdadeiramente a presença do demônio e a sua ação maléfica. E não só desmascara, mas que destrói, que nos liberta dela. E por isso no Novo Testamento, se nós virmos a abundância de passagens em que o demônio está envolvido, está presente, é muito grande. Se nós quisermos ver do ponto de vista estatístico, a quantidade de passagens no Novo Testamento que se fazem referência expressa ao demônio é grande, é grande. Temos muitos exorcismos de Jesus. E, graças a Deus, hoje não foi, nos últimos tempos, foi um tema controverso, mas hoje já é mais sereno no mundo da exegese bíblica, da teologia bíblica. Já a grande maioria dos estudiosos diz que não tem como negar a historicidade dos exorcismos de Jesus. Aconteceu mesmo. Jesus expulsou o demônio de muitas pessoas. Segundo ponto, a igreja, com a sua autoridade, com o carisma, fazendo uso do carisma que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, da infalibilidade, definiu dogmaticamente, no século XII, no Concílio IV de Laterão, o dogma da existência dos anjos, o dogma do pecado angélico. E são duas verdades, portanto, que todo fiel deve crer com fé teologal. Ou seja, são verdades que todos os batizados devem reconhecer que nos foram reveladas por Deus. Os anjos existem. Quando nós rezamos o credo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que coisas são essas invisíveis? Os anjos. Deus criou os anjos, espíritos puros, seres pessoais, ou seja, dotados de inteligência e de vontade, que também foram submetidos a uma prova e que livremente se tiveram que decidir servir a Deus, amar a Deus, adorar a Deus ou rejeitar Deus. Não sabemos muitas coisas, Deus não nos revelou muitos pormenores sobre esse pecado angélico, mas nos revelou alguns. Na Escritura temos algumas coisas. E o que a igreja nos recorda, ensina, como eu digo, que nós temos que ter por fé teologal, é que Deus criou esses anjos todos bons, inicialmente, que foram submetidos a uma prova e que esses anjos criados bons por Deus, alguns deles livremente e de um modo irrevogável se decidiram não servir a Deus. O pecado de Satanás é esse grito de não servirei, movido pelo orgulho, pela inveja, se recusou a servir a Deus. Por quê? Por que que o demônio fez isso? Padre, isso é uma coisa estúpida, isso é uma coisa louca. Como nós gritávamos no início, quem como Deus? Ninguém. Pois é, o pecado é sempre algo bastante absurdo, mas é possível. Os padres da igreja falam um pouco, tem várias pregações sobre a natureza desse pecado angélico, Satanás. Depois Satanás, digamos, arrastou consigo, na sua rebelião contra Deus,
uma parte dos anjos, né? Segundo o livro do Apocalipse, 1/3 dos anjos. Nesse não servirei. E por que o demônio fez isso, padre? Porque Deus, no fundo, abriu para os anjos o seu plano. O seu plano passava pela encarnação do Verbo. A segunda pessoa da Trindade se faria homem e seria Senhor de toda a criação. Cristo, Rei do universo, Rei dos anjos. E essa encarnação passava por uma jovenzinha de 14, 15 anos, que havia de ser, por essa graça, Mãe de Deus, Rainha dos anjos. E então, tudo isso, este plano de Deus, deixou alguns anjos, digamos assim, revoltados. Não servirei. Não adorarei o Verbo feito carne. Não me submeterei à Rainha dos anjos. E depois tenta, por inveja, digamos assim, associar, e por ódio a Deus, associar você e eu à sua rebelião. Toda a fúria do demônio, todo o ódio a Deus, no fundo está, digamos que, de algum modo, jogado sobre nós. Porque ele, contra Deus, diretamente nada pode fazer. Mas ele pode desviar aquilo que Deus mais ama. Você e eu, os filhos amados de Deus, pode desviá-los da sua meta, que é o céu. Então, a existência do demônio é uma verdade de fé. Deus nos revelou de um modo claro. A igreja solenemente definiu dogmaticamente isso. Deus criou todos os anjos bons. Os anjos foram submetidos a uma prova. Alguns anjos livremente se recusaram a servir a Deus. Alguns teólogos e algumas pessoas perguntam: será que esses anjos maus não têm possibilidade de conversão? Não posso rezar para que o demônio se converta? Não. A igreja também ensina isso. Temos lá no catecismo que, digamos, a impossibilidade de conversão não está ligada a uma falha na misericórdia de Deus. Não é que Deus não quisesse. Deus ama tudo o que criou. Mas está ligada à natureza do seu pecado. Os anjos são mais inteligentes que o homem e a sua vontade é mais, digamos assim, é mais potente. E, portanto, não experimentam o tempo como o homem. Nós temos uma vida. E o nosso sim a Deus e o nosso não a Deus demora uma vida a realizar. Com todas as nossas escolhas, nós estamos dizendo sim ou não a Deus. E até o momento da morte tem essa possibilidade de conversão. Temos o exemplo do bom ladrão. O pecado angélico foi num só ato, os anjos se determinaram. E essa determinação, digamos assim, é permanente por causa do movimento da sua vontade. Eles querem firmemente o que decidiram num só ato. É uma obstinação no pecado. Não é que você não queira que fosse de outro. Ele não quer. Está firmemente centrado nessa escolha. Essa escolha determinou toda a sua existência, e lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala que foi a partir desse ato, desse pecado angélico, que começou a existir aquela realidade que nós chamamos de inferno. Não existe um inferno vazio, porque só com um ato, um pecado, é que começa a haver um ser pessoal que se encontra num estado de separação perpétua de Deus. Esse estado de perpétua separação de Deus é aquilo que nós chamamos de inferno. Por isso, Jesus diz, em Mateus 25, afastai-vos de mim, ide para o inferno eterno, preparado para o demônio e os seus anjos.
Com esse primeiro pecado angélico, surgiu esse estado de perpétua separação de Deus, a que chamamos inferno, para o qual o demônio nos quer arrastar. Então agora surge uma pergunta: padre, se é tão claro o dado bíblico, se a igreja já definiu dogmaticamente a existência dos anjos, do pecado angélico, da existência dos demônios, por que tem tantas pessoas, e infelizmente às vezes até alguns pastores da igreja, que põem em causa a existência do demônio? E a resposta a essa pergunta é porque no século XX, e também um pouco antes, começaram entrando na teologia, e depois mais tarde na formação dos seminários, algumas interpretações da Escritura, digamos que assim, menos fiéis a esse dado. Alguns teólogos, alguns exegetas começaram dizendo que anjo, no fundo, não é uma entidade metafisicamente existente. É só um gênero literário, é um modo de dizer que Deus está próximo. Segundo esses autores, quando o anjo Gabriel vem falar com Maria, no fundo não é um ser pessoal, é Deus que no fundo se manifesta na história com essa imagem para se adaptar à nossa condição humana. Esses autores, eu não estou dizendo que concordo, hein? Na perspectiva desses autores, podíamos dizer, ou o anjo Gabriel podia dizer: não temas, Maria, eu sou apenas uma figura de estilo. Então, quem são esses autores? São vários, mas tem alguns que ficaram mais famosos, seja pela sua, digamos assim, pela sua inteligência, pela sua competência, e tiveram mais difusão do ponto de vista histórico. Um dos principais, os padres já ouviram falar, os leigos menos, se chama Rudolf Bultmann, um teólogo de tradição luterana, não era católico, que consagrou a sua vida aos estudos bíblicos. E ele tinha muita competência, digamos assim, humana em ciências como a filologia, a arqueologia e também a teologia e as escrituras. Um homem sábio no sentido que conhecia muita coisa e inteligente e que escrevia bem. Vejam, né? Uma combinação que pode fazer muito bem se for usada de acordo com a fé, que pode fazer muito mal se for usada contra a fé. E eu cito uma frase dele que já vai dar um pouco luz sobre como chegamos ao que vemos hoje. Por que tanta gente põe em causa a existência do demônio e a sua ação no mundo? Por que tanta gente relê o texto das Escrituras com, digamos assim, com alguns preconceitos interpretativos? E então cito, diz Bultmann morreu em 76, para nos centrarmos temporalmente, ou seja, não foi há tanto tempo atrás. E, portanto, os seus escritos ainda estão circulando, ainda se imprimem, os seus livros se vendem. Aspas, a fé acerca da existência dos espíritos e dos demônios está liquidada pelo conhecimento das forças e das leis da natureza. Não se pode usar a luz elétrica e a rádio, servir-se dos modernos instrumentos médicos e químicos, nos casos de doença, e depois acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. Fim de citação. Deu para perceber? A ideia de Bultmann é, hoje, os progressos das ciências e da técnica nos explicam a realidade. Nós agora conhecemos as causas profundas das coisas
E esse conhecimento é incompatível com a crença na existência dos anjos e dos milagres. Essa é a tese de Bultmann, que nos seus escritos ele tenta demonstrar e depois tenta aplicar. Relê o Novo Testamento, as Escrituras, tentando, digamos assim, peneirar e reinterpretar os anjos e os milagres. Então, isso tecnicamente, ele não é católico, portanto, no fundo não está vinculado ao magistério eclesiástico, não é? Mas, para nós católicos, isso é uma verdade contrária à fé. Né? Como eu dizia, a Igreja definiu dogmaticamente a existência dos anjos e o seu pecado. Por isso, tecnicamente, é uma heresia. Mas, infelizmente, as teses de Bultmann, como ele escreve muito bem, como ele sabe muita coisa, sabia muitas línguas, como eu dizia, também muitos conhecimentos em arqueologia. Os livros dele e os textos dele são muito gostosos de ler e muito sedutores. E entraram em muitos âmbitos da teologia católica. Não deveria ter acontecido. Ou deveria ter acontecido com um sentido crítico. Ou seja, nós podemos ler Bultmann, mas temos que peneirar. Tem coisas que claramente estão erradas, como essa que eu citei agora, né? Claramente é contrário ao que o magistério eclesiástico sempre ensinou. Mas entrou. Entrou, primeiro, como eu dizia, no âmbito da teologia e depois, pouco a pouco, também na formação eclesiástica. E por isso temos, não é um problema do Brasil, não é um problema da Europa, é um problema global. Entrou na formação de muitos seminários e de muitas universidades católicas essas teses de Bultmann. Podemos dizer que viraram, de um certo modo, moda. São aceites por muitos teólogos, muitos exegetas, e criaram dano. Porque se você ensina para um seminarista que o demônio e os anjos não existem, que é só um modo de falar, é uma figura de estilo, você depois, ele daqui a pouco tempo vai ser sacerdote, vai confessar, vai pregar a palavra e ele vai transmitir isso para o povo de Deus. Vai criar confusão e nós acabamos não nos defendendo, como dizia o nosso bispo, não conhecendo o nosso inimigo e não lutando contra ele. Dá confusão. E isto ajuda a explicar parcialmente, porque aqui tem tão poucos exorcistas. Também as pessoas perguntam, padre, mas por que aqui não tem exorcistas? Pois não tem exorcistas porque muitos sacerdotes e alguns bispos já não creem na existência do demônio. Se não creem na existência do demônio, como é que vai nomear exorcista para expulsar uma figura de estilo? Não faz sentido. Nomear um exorcista, se eu creio que não existe o demônio, seria uma contradição. Mas esse não é o único motivo que explica porque temos tão poucos exorcistas. Tem outro motivo importante que você conheça, que é o fato de o Brasil, a Europa, vinham de uma tradição cristã e, sobretudo, católica. Todo mundo era batizado na igreja católica, todo mundo rezava o terço em casa com os pais, todo mundo fazia a primeira comunhão, se confessava. E então, o que é que isso dava? Dava uma grande proteção espiritual. E os casos de exorcismos eram, portanto, bastante raros. Quase ao ponto de não ser preciso exorcista, porque todo mundo vivia, muita gente caminhava na graça de Deus. Vivia os mandamentos. E em pouco tempo, também no século XX, nós vimos grandes mudanças. Em poucas décadas, tudo mudou rápido, rápido, rápido. Eu vejo lá nas minhas paróquias. Nas minhas paróquias, as pessoas mais velhas, os avós, eles contam que em crianças sempre rezaram o terço com os pais em casa e viviam a fé, como eu dizia. Todo mundo fez o crisma, caminhava, todo mundo ia na missa ao domingo e eles continuam caminhando na fé e têm fé. Mas os filhos deles, que agora têm a geração, digamos, dos 40, 60, eles já foram perdendo
essa vida na graça. Muitos deles já foram trabalhar nas cidades. Lá em Portugal, muitos foram para o centro da Europa, países como Suíça, Alemanha, França, e depois vêm nas férias à paróquia. E o que aconteceu? Eles acabaram deixando a missa dominical, etc, 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 etc. Tem algumas tradições religiosas, dizem que são católicos com, digamos assim, a gente percebe que é com gosto, eles têm gosto em ser católicos, mas não vivem a fé. E os filhos deles, a geração dos jovens e das crianças, os netos, esses já riem da fé dos avós e desprezam as tradições dos pais. Esses já são uma geração, digamos assim, que foi catequizada pelo mundo. Esses já são verdadeiros pagãos. Então, em 3 gerações, como eu digo, eu vejo isso nas minhas paróquias, como mudou tudo tão rápido. E isso fez surgir um novo problema pastoral, que é quando, no fundo, a gente deixa de acreditar na palavra de Jesus, no poder de Jesus, nos sacramentos que Jesus nos deixou para a luta na nossa vida, e surgem os problemas da vida, o que acontece? Você acaba se agarrando a outras ofertas de salvação. Você acaba procurando luz, você acaba procurando conhecimento sobre o que está acontecendo na sua vida, não na palavra de Deus, mas nas cartas, nos búzios. Quando você tem um problema de saúde, ou tem um problema familiar, um problema no matrimônio, já não procura a bênção de Deus, mas procura o curandeiro que faz lá um trabalho para restaurar o matrimônio. Você está procurando coisas boas, mas está pedindo ajuda às pessoas erradas. E isso acontece por um motivo simples, porque você perdeu a sua confiança em Jesus. Quando a fé se apaga, a superstição, o paganismo cresce. Esse é um fenômeno, podemos dizer, quase que matemático. Quando a fé em Jesus se abaixa, a gente vê crescer o paganismo, com todas as suas manifestações, sobretudo as formas de adivinhação e de magia. E esses pecados contra o primeiro mandamento, não terás outros deuses, são especialmente perigosos do ponto de vista espiritual, porque dão ao demônio a possibilidade de interferir na nossa vida por culpa nossa, porque nós fomos procurar essas ajudas, dão ao demônio a possibilidade de interferir de um modo mais extraordinário. E, portanto, do ponto de vista pastoral, como eu dizia, hoje temos mais pedidos de pessoas que pedem ajuda aos padres, à igreja, ao bispo, ajuda nesses fenômenos de possessão, obsessão diabólica, vexação diabólica. Por quê? Porque o paganismo cresceu, o mundo mudou rápido. As pessoas se envolveram em práticas idolátricas, em adivinhação e magia, e por isso tem mais gente com esses distúrbios extraordinários. Então, esses 2 fatores conjugados, o ter entrado na teologia, no fundo, as teses heréticas de Bultmann, formou uma geração de pastores céticos acerca da existência dos anjos, dos demônios e da sua ação no mundo, aliado com uma tradição católica em que todo mundo vivia os sacramentos, fizeram que na prática houvesse muito poucos exorcistas. Não havia muita necessidade e, sobretudo, não havia pastores que acreditassem na existência do demônio. Mas, como eu dizia, em poucos anos, em poucas décadas, começou a surgir um problema pastoral, que é cada vez tem mais gente que experimenta esses distúrbios e vai atrás dos padres. Eu tenho um montão de e-mail, um montão de chamada de padres, de párocos,
lá de Portugal, aqui do Brasil, que vem: padre, está acontecendo isso lá na minha paróquia, eu estava na missa e teve uma manifestação, eu estava no confessionário rezando e teve uma manifestação, estávamos rezando o terço e teve uma manifestação, e agora? Então, é um problema que, digamos, que tem crescido nesses últimos tempos, que infelizmente eu penso que vai continuar crescendo, porque o mundo está mergulhando nessas formas de superstição. E por mais que muitos de nós queiram fingir que não existe um problema, as tantas não dá para fugir. As coisas acontecem. Tem bispos lá em Portugal que me enviam casos, eu sei que eles são um pouco céticos, mas o que acontece? Casos reais. Pessoas que vão pedir ajuda para ele, às vezes eles dão uma bênção. Eu já vi mais do que um caso desses. E o bispo, para consolar a pessoa, o bispo não acredita muito, diz: não, tudo bem, mas eu dou uma bênção para você. E o bispo começa dando a bênção e a pessoa tem um ataque na frente do bispo. O bispo pega um susto e manda uma mensagem, um WhatsApp para o Padre Lara. Padre, tenho aqui um caso, o senhor pode dar uma ajuda? Eu, graças a Deus, sempre acolho e nesses anos também tenho aproveitado para formar outros padres de outras dioceses, e depois, quando o bispo pede, diz: senhor bispo, já tem esse padre que pode ajudar o senhor e é da sua diocese. O Senhor nomeia ele exorcista. E graças a Deus tem dado bastante certo. Como eu digo, é um fenômeno que não dá para fugir. Por mais cético que você seja, não dá para fugir. Se vai impondo pela sua dimensão. Então, um fato que ajudou muito a mudar as coisas a nível mundial, do ponto de vista da sensibilização para a urgência deste problema, digamos assim, foram os livros do Padre Gabriele Amorti. Ele foi o primeiro a escrever sobre esses temas há muitos anos atrás, e Deus preparou ele porque ele era de uma congregação dos paulistas, do Beato Alberione. Ele tinha formação em jornalismo, ele escrevia muito bem. E era um homem de Deus. Então os livros dele foram um grande sucesso do ponto de vista editorial. Estão traduzidos em dezenas de línguas, não é em algumas línguas, é dezenas de línguas. Tudo que tem de língua tem os livros do Padre Gabriele Amorti. Quando ele começou escrevendo sobre esses temas, em Itália, existiam mais ou menos 20 exorcistas em toda a Itália. 20 exorcistas. Hoje, 2023, Itália tem mais de 200 exorcistas. Foi uma revolução. Então, os escritos deles fizeram um grande trabalho de sensibilização. Ajudaram, no fundo, sobretudo aos pastores e também aos fiéis, a perceber que esse problema existe e que tem muito trabalho para fazer. Ele também fundou a Associação Internacional dos Exorcistas, há muitos anos atrás. E essa associação, hoje temos aqui o nosso querido Padre Pedro Paulo Alexandre, que é membro, eu também sou membro. Ele foi, há poucos dias, nomeado o delegado para a língua portuguesa dessa associação. É o nosso... Vamos rezar para que Deus o ajude a exercer com fruto esta missão pesada. Então, essa associação, os livros do Padre Gabriele Amorti, lançaram toda uma onda, digamos assim, de sensibilização, e muito foi feito nessas últimas décadas, graças a Deus. Eu aproveito para dar uma sugestão para quem gosta de estudar. Recentemente, a Associação Internacional dos Exorcistas publicou um diretório, até tenho aqui em português, se chama Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à luz do ritual vigente. Edições CNBB. Foi publicado pelas edições CNBB aqui no Brasil. Esse diretório é excelente porque
é um resumo doutrinal de tudo o que tem a ver com o ministério do exorcismo. E a associação, depois de preparar esse ritual, ou esse diretório, não é o ritual é o rito litúrgico, submeteu o texto, eu penso que sabiamente, à revisão da congregação da doutrina da fé, da congregação do culto divino, agora dicastério do culto divino, e também do dicastério do clero. Então, foi revisto, no fundo, pelas autoridades máximas da igreja, e depois foi, digamos, impresso. Inicialmente era só para os exorcistas, mas depois eles mudaram e disseram, não, nós vamos lançar para todo o povo de Deus. Obviamente que você pega isso, está mais pensado para o padre, né? Mas a catequese que está aqui serve para todos. Serve para todos. É um instrumento que eu diria fundamental para quem trabalha de algum modo, para quem colabora nesse ministério de misericórdia, que é o exorcismo, que é rezar, interceder pela libertação dos nossos irmãos que são atormentados deste modos extraordinários. Então, como eu dizia, graças ao Padre Gabriele, aos seus livros, depois à associação que ele fundou, as coisas foram mudando. Itália é o país que tem mais exorcistas do planeta Terra, mas tudo aquilo que acontece em Itália acaba reverberando no resto do mundo católico. Por exemplo, a Diocese de Roma, há muitos anos que tem pelo menos entre 10 a 20 exorcistas, uma só diocese. E os pedidos de ajuda são tantos lá em Roma que, por volta do ano 2000, eu era ainda seminarista, lá no vicariato, que é no fundo a cúria da Diocese de Roma, surgiu todo um departamento só para acolher e gerir os pedidos de ajuda. Em italiano, Ufficio Esorcismi. Tem um departamento lá na Cúria, Vicariato de Roma, seria a Cúria para a Diocese de Roma, que se dedica a tempo pleno a receber a chamada, telefonema, e-mail de pessoas que pedem ajuda da Diocese de Roma. Veja bem a dimensão do problema do ponto de vista pastoral. E eu tive a graça nesses anos de conviver não só com o Padre Gabriele, mas também com o Padre Bamonte, que foi há 12 anos o presidente da associação. Foi, no fundo, ele é o grande pai dessas diretrizes, e também o Padre Rufus era membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Enfim, eu vejo que as coisas estão mudando até bastante rápido, mas mesmo assim as pessoas sempre se queixam, padre, lá na minha paróquia não tem. Vamos rezar. Esse aprofundamento é uma bênção e é como a pedra no lago. Cada um depois volta para a sua diocese com a formação que vamos receber aqui, vamos poder ajudar tanta gente e às vezes, por exemplo, um bom presente para levar para o seu pároco, esse texto. E você pode dar para ele esse presente juntamente com uma caixinha de ouro branco, né? Por quê? Porque é muito importante tornar a verdade amável. Às vezes nós ficamos bravos, eu tenho razão, mas se você não souber tornar a verdade amável, seu irmão não vai conseguir abraçá-la. Então, com muita caridade, com muita paciência, entregar, fazer a nossa parte e rezar e esperar. E Deus fará o resto, Deus fará tudo. Pronto, essas eram as minhas, digamos, notas introdutórias para esse encontro. Vai ser uma bênção. Deus juntou-nos aqui muito competentes em tantas áreas. Agradeçamos a Deus que nos escolheu a todos nós para estar aqui e poder escutar e aprender com eles. Então, bom encontro. Deus abençoe. A gente se vai ver aqui os 3 dias e aproveitem bem.